Então, gente, olha só que lindo que é esse bastão do imperador. Tem que fazer assim. Bonito, né? É uma flor que tem No sul da Bahia, né? Em é, Ilhéus. E a e aí Cecília mandou para a gente. tem ela com o marido, não tem? Aqui. Ai, que gracinha. Não Um sei dia se a gente vai lá, né? Tanto que ela convida. Aí tem um videozinho especial do nosso mascotinho, o Pipo, né? Olha só a intenção dele fazendo as percussões. Quer mostrar? Ó, legal, né? Muito bom. muito legal. Colocando todo o esforço para a intenção, muito legal. Bom, então vamos começar? Vamos a pedidos. Muita gente está reclamando que o Danilo e a Cris não têm aparecido mais. Vamos lá, Danilo? Vamos presentear o pessoal, então? Vamos lá, vamos lá. A gente vai apresentar aqui duas cançõezinhas curtinhas, tá? E uma delas se chama Yo Soy Canto, Yo Soy Flor, que é lá do México, né? Fala um pouquinho. É um canto da Abuela Margarita, não sei se vocês conhecem. A Abuela Margarita é uma curandeira, xamã, trabalha muito com o sagrado feminino. Esse canto é dela, ela é do México, de Jalisco, no México. Ela já fez a passagem dela no começo do ano, em janeiro, em 21 de janeiro desse ano, com bastante idade. E quem quiser conhecer um pouquinho da Abuela Margarita, coloca no YouTube, porque tem uns vídeos dela falando uns ensinamentos, é bem bonito. Então a gente vai começar com essa? Isso. Tá bom. Yo soy canto, yo soy flor, yo soy canto, yo soy flor, y es mi danza la esperanza de fundirme con el sol, y es mi danza la esperanza de fundirme con el sol. Yo soy mar, yo soy espuma, yo soy mar, yo soy espuma, y la bruma sube, sube a encontrarse con la luna, y la bruma sube, sube a encontrarse con la luna. En alas de colibrí yo volé hasta las estrellas, en alas de colibrí yo volé hasta las estrellas, y al tocarlas descubrí yo soy lo mismo que ellas, y al tocarlas descubrí yo soy lo mismo que ellas. Tão lindo! Nas asas do colibri eu voei até as estrelas, e ao tocá-las descobri que eu sou o mesmo que elas. Então, essa é uma mensagem tão bonita desse canto, né? Para trazer que nós somos canto, nós somos flores, nós somos estrelas, nós temos muita luz aqui dentro. Muito bonito, eu adoro esse canto. E essa próxima música, a gente pôs até a letra aí, chama Nyandolo, um canto do Quênia. É um canto do Quênia, é um lullaby, né? Como é? É uma canção de ninar. Canção de ninar, E ela é uma letra muito simples, assim, mas ela fala basicamente assim, então, criança, você que está aí para dormir, lembre-se de compartilhar as batatas com os seus amigos, com seu pai, com sua mãe, com o mundo. Então, e aí ele fica repetindo, né? Então, no final, vocês vão ver que tem vários versos que terminam com
Obembere Moana. Então aí vocês podem cantar respondendo Obembere Moana. E aí vai respondendo Obembere Moana. E aí vocês cantam junto, conforme for. E esse canto, só acrescentar um pouquinho, esse canto do Quênia, eu escolhi aprender ele para homenagear uma pessoa muito importante do Quênia, que é a Wangari Maathai, que plantou milhões e milhões de árvores, né, num movimento muito bonito, foi uma pacifista, uma guerreira, lutadora, e eu admiro muito ela, o trabalho dela. Então, pelas pessoas que fazem a diferença no mundo, né, que fazem as coisas importantes acontecerem. Então, vamos lá. Vamos lá. Nyandolo, Obembere Moana. Nyandolo, Obembere Moana. Niponi Kale, Kamstenje. Niponi Kale, Kamstenje. Omwesi Papa, Papa Wasenje. Omwesi Mama, Mama Wasenje. Nyandolo, Obembere Moana. Nyandolo, Obembere Moana. Liponi Kale, Kamstenje. Liponi Kale, Kamstenje. Omwesi Kosi Wasenje. Omwesi Mwana Wasenje. Omwesi Dunia Wasenje. Nyandolo, Obembere Moana. Nyandolo, Obembere Moana. Liponi Kale, Kamstenje. Niponi Kale, Kamstenje. Omwesi Dada Wasenje. Omwesi Gozi Wasenje. Omwesi Dunia Wasenje. Omwesi Mwana Wasenje. Omwesi Papa, Obembere Moana. Omwesi Mama, Obembere Moana. Omwesi Dunia, Obembere Moana. Omwesi Dada, Obembere Moana. Omwesi Kozi, Obembere Moana. Omwesi Mwana, Obembere Moana. Muito lindo! Que lindo! Bom, Deu vontade de dançar. deu, né? É muito lindo esse canto, é muito, muito delicioso. Embala, Emocionante né? também, né? Muito obrigada, eu adoro vir aqui, estar com vocês, mesmo que um pouquinho, e tenham um lindo encontro hoje. Nossa, que presentão, Cris. Muito obrigada, viu? Obrigada. Nossa, que legal. Obrigada, gente. A primeira música que ela cantou, Danilo, Sim. Tem tudo a ver com a harmonização dos sopros, todas aquelas imagens que ainda não me inspirou bastante, tá? Tá Muito bom. legal. Presentão. Legal. Obrigada. Obrigado. E aí, pessoal, vocês gostaram? Gostaram, né? Olha só, pessoal falando no chat. Muito legal. Então vamos começar, pessoal? Primeiro eu queria ver com vocês, se vocês têm alguma coisa para dizer, quais são as novidades, sei lá, qualquer coisa assim.
eu não vou poder participar hoje, eu estou com o coração partido, consegui pegar só o pedacinho da Cris e do Danilo. Um beijo para todo mundo e muita gratidão. Beijão. Você viu que eu mostrei a... Cadê? Sumiu. Eu estou aqui. Você viu que eu mostrei, eu fiquei impressionada com a foto lá do bastão do imperador. Eu mostrei aí para o pessoal. E eu fiquei sabendo hoje que o estado da Bahia tem um clima excelente para esses tipos de plantas, que elas têm uma durabilidade muito grande. Legal. Então, eu fiquei até mais animada em produzir mais, em plantar mais. Um Tchau, beijo. Cecília. Tenha um bom domingo. Tchau. Oi, Lúcia. É a Ana Cláudia. Tudo bem? Tudo. A novidade é que os parques aqui em São José dos Campos reabriram. Eu tive a felicidade de fazer a prática pela primeira vez em grupo com a Regina, com a Célia, com a Abigail, e está sendo maravilhoso. Que bom, Ana. Muito gostoso. Então, que legal, muito bom. Gostoso, né? É diferente a energia, né, Lúcia? De quando você está sozinha, de quando você está naquele grupo grande, 30, 40 pessoas, é muito gostoso. Muito e é um legal. parque muito bonito, então está sendo muito bom. Que bom, que bom. Bom, pessoal, então tá. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre... Porque eu não sei se vocês lembram que no encontro passado a gente falou sobre o pulmão e baço, né? Lembra? Que são os dois centros, eu falei que são os dois centros de distribuição, sendo que o pulmão é um centro de distribuição dos sopros defensivos, né? E o baço é um centro de distribuição da essência nutritiva. O pulmão, ele absorve esse alimento celeste, né? E o baço absorve, assimila esse alimento que a gente come da terra. Lembram disso? E também falei que tem um ciclo, porque você sabe que a energia assim, percorre nas 24 horas, ele percorre um ciclo, né? E esses dois órgãos, que é o pulmão, com a sua víscera, que é o intestino grosso, depois o baço, com a sua víscera, que é o estômago, eles ocupam esse ciclo, a energia passa por eles desde as 3 da manhã, das 3 às 5 é o pulmão, depois das 5 às 7 é o intestino grosso, depois das 7 às 9 é o estômago, e depois das 9 às 11 é o baço, né? Então, a energia está passando por eles nesse período. Passa pelo pulmão para fortalecer ele, depois passa pelo intestino grosso para movimentar, fazer com que ele movimente, depois passa pelo passa pelo estômago para potencializar o movimento dele, e depois o baço, que é para fortalecer o baço. Então, esse é o ciclo, né? Que a gente falou. E também falei uma coisa importante, que os meridianos, que a rede de meridianos que estão associados a esses órgãos e vísceras, né, eles correm na parte da frente do corpo. Então, se você tem um plano que é medial, assim, que é frontal, que corta você, assim, do topo da cabeça, né, para baixo, então, essa parte da frente é que corre os meridianos do pulmão, do intestino grosso
estômago baixo, né? Especial atenção para o meridiano do estômago. O meridiano do estômago ele é muito, muito longo, né? Ele corre pela frente do corpo. Ele vai desde os olhos até o segundo dedo do pé. Então, eles correm pela frente. E uma coisa que a gente falou também é que quando você pensa nessa parte anterior, né, que é atravessado por esses órgãos, né? Essa parte anterior. Essa parte da frente é o que a gente avança, né? A gente avança com essa parte frontal, entendeu? Então, quando você está andando para frente, você está estimulando esses meridianos. E é a parte da frente que você vai de encontro ao seu futuro, né? Ao destino, sei lá. Eu estou falando isso porque hoje a gente vai falar sobre a parte, os meridianos que vão na parte de trás. Então, agora, hoje eu vou conversar sobre duas funções que são super importantes, né? Que é o coração e rim. Ó, coração e rim. Né? O coração está aqui em cima, o rim está aqui embaixo. Esse é o eixo, porque para os filósofos chineses tem esse eixo que é vertical, coração e rim, que ele é o Xin, quer dizer, a consciência, porque ele liga céu e terra. Depois tem o eixo horizontal, que é o Min, que é a vida, que é o espaço, né? Que é a sua vida. Essa é a consciência, é o tempo, e aqui na horizontal é o espaço. Então, esse eixo aqui, coração e rim, ele é muito importante, dentro da gente e fora também. Eu vou mostrar tem esse livro aqui, ó, que chama O Profano e o Sagrado, o Mircea Eliade, que eu retirei alguns trechinhos do livro dele, que fala da consagração de um lugar. Eu vou pedir para a Nívia colocar, a gente vai ler junto, porque vai ilustrar isso que eu vou falar dentro da gente, como que a gente consagra esse espaço interno. Aqui nesse trecho, eu vou pegar só o trechinho de baixo, aqui, ó, do tronco, do tronco de um... Não, isso, deixa eu explicar melhor, que Mircea, ele é um antropólogo, então ele estuda as civilizações antigas, né? Então, essa civilização que ele estudou, que é uma tribo nômade, né? Acho que é do México. Então, ele viu esse costume, e que tem esse costume em outras tribos nômades, quer dizer, tribos que viajam de um lugar para o outro, né? Então, ele fala assim, que você põe lá, do tronco de uma árvore da goma, num bacula, afeiçoou o poste sagrado.
e depois de o ter ungido com sangue, trepou por ele e desapareceu no céu. Esse poste representa um eixo cósmico, porque foi à volta dele que o território se tornou habitável. Portanto, se transformou num mundo. Por essa razão, o papel ritual do poste sagrado é considerável. Durante as suas peregrinações, os Ashilpas transportam-no sempre consigo e escolhem a direção que devem seguir segundo a inclinação do poste. Isso permite que os Ashilpas, embora se desloquem continuamente, estejam sempre no seu mundo e, ao mesmo tempo, em comunicação com o céu, onde os Numbakula desapareceu, onde esse divindade deles, né? Se o poste se quebra, é a catástrofe, é de certa maneira o fim do mundo, a regressão ao caos. Contam Spencer e Gilliam que, tendo-se quebrado uma vez o poste sagrado, toda a tribo foi tomada de angústia. Os seus membros vagabundearam durante algum tempo e finalmente sentaram-se no chão e deixaram-se morrer. Então, é muito forte a questão do poste, né? Do poste dessas tribos nômades, tá? Eu queria fazer só uma analogia com o nosso poste, que a gente leva em tudo quanto é lugar que a gente vai, e que não é só a coluna vertebral, mas é esse poste que é o intercruzamento entre o coração e o rim, né? Quando tem esse intercruzamento entre o coração e o rim, você está levando esse eixo para onde você vai, porque é o eixo em torno do qual você consagra todo o seu espaço interno, né? Onde a vida se acontece em volta dele. Se esse eixo se quebra, é uma desorientação total, certo? Então, é isso que eu queria imageticamente colocar nesse cruzamento do coração e rim, tá? Porque se o coração não desce e se o rim não sobe, o coração é fogo, né? Se ele não consegue descer para aquecer o rim, e se o rim, que é a água, não consegue subir para refrescar o coração, você quebrou essa relação entre eles, que tem um eixo imaginário aí, invisível, e você quebrou esse eixo. E aí sua vida vai ficar meio confusa, vai ficar um caos. Então, isso acontece, eu acho que foi no encontro passado que não sei se foi a Ana, que perguntou sobre o medo. O medo é a quebra desse eixo aqui. Eu não diria que é o medo e também mais, de uma forma mais, como é que fala? Extrema, seria a síndrome do pânico. Síndrome do pânico, ela quebra esse eixo, sabe? Então, a pessoa parece que vai morrer, né? Então, essa é uma das importâncias, até místicas, desse eixo. É o eixo que você leva para tudo quanto é lugar, certo? Que nem essas tribos nômades. Deu para entender? Sim. Tem uma Então, pergunta da Elaine.
o eixo vertical formado pelo coração, rim, e horizontal seria pulmão e estômago? O horizontal seriam todos os outros, né? Você tem esse eixo, aí você tem o estômago, né? O fígado, tá? Não, o estômago não, o baço, o fígado, que são pós-natal. Esse coração e rim é pré-natal. Por que é pré-natal? Porque existem antes de você nascer para o mundo. Já tem o espírito guardado aqui no coração e já tem a sua semente, a sua essência colocada aqui no rim. A essência vai colocar a sua vitalidade, a sua natureza, né? Assim, porque a sua característica, né? É que nem uma semente, né? Que vai dizer por exemplo, se você é uma semente de um bambu, a coisa vai desenvolver como bambu. Se for sei lá, se for uma outra árvore, vai desenvolver como uma outra árvore. Então, essa é a sua semente aqui, certo? E aqui está o seu destino, aqui no coração. Mas, assim, na medicina chinesa, essa relação é super importante, porque na hora que você quebra essa relação, é que vai ter desequilíbrios muito drásticos, né? Desequilíbrios porque você quebrou o eixo, né? Quebrou esse eixo de comunicação. Então, isso vai, que nem tem nesse livro aqui, das tribos nômades, você quebra o eixo em torno do qual eles construíram toda uma vida, né? E esses dois, que é o coração e o rim, é a continuação em termos de ciclo, que a gente parou aonde? A gente parou no baço, que vai até às 11 horas da manhã, certo? Eu estou sem diagrama aqui, mas veja se me acompanha. Tá até às 11 horas da manhã é o baço, tá passando pelo baço a energia. Aí a energia vai passar para onde? Para o coração, que é das 11 até a 1 da tarde. Então, ele vai passando pelo coração, certo? Da 1 da tarde até as 3 da tarde, vai passar pelo intestino delgado, que é a víscera do coração. A víscera do coração é o intestino delgado. Das 3 da tarde até as 5, vai passar pela bexiga, que é a víscera do rim. E das 5 no final da tarde até as 7, já à noite, é o rim, né? Então, continuou aqui, né? Então, esse ciclo aqui, né? Coração, né? Evoluindo para o rim, e a comunicação deles é feita através de meridianos. Esses meridianos são na parte posterior. Então, como eu falei, quando a distribuição dos meridianos, né? Falei que se você cortasse num plano assim, até o pé, essa parte anterior é onde fica os meridianos do pulmão e do baço.
Agora, nessa parte anterior. Agora, nessa parte posterior, é onde fica os meridianos do coração e rim, aqui nessa parte de trás. Entendeu? Então, se a parte da frente é quando eu vou enfrentar o que está na frente, a parte de trás, a região traseira, é o que me... Como é que eu... É que me dá retaguarda, entendeu? É o que me... Como é que fala? Eu tenho uma palavra, esqueci. É o que me dá retaguarda, é o que me... Quer dizer, às vezes eu ando para trás também, mas geralmente a parte de trás é o que me resguarda. Seria protege? Apoia? Ele protege. Uhum. A parte das costas, ele é muito resistente, quer dizer, ele, como é que fala? Ele protege. Tanto que, até vou contar uma historinha que, assim, que, por exemplo, os meus pais são do norte da China, e o norte da China é muito frio, sabe? Perto da Sibéria e tal, né? E lá o inverno faz até menos de 40 graus, negativo, né? Menos de 40. E aí os mais velhos me falavam que nesse inverno rigoroso, por exemplo, a minha prima, que era jovem naquela época, nasci, ela, quando ia para a escola, não andava de frente, sabe? Ela tinha que andar de costas, por causa do frio, por causa do vento, né? Por que andava de costas? Porque as costas te protegem, te dão uma retaguarda, né? Costas quentes, né? Como a gente fala. Como uma tartaruga, o Benter colocou. Tá bom. É isso, Benter. Então, eu queria falar dessa questão da gente, assim, cuidar para não quebrar esse nosso eixo, né? Porque a síndrome do pânico é uma coisa muito, muito cruel até, né? É um extremo. Tem a pergunta de dar um exemplo de como não quebrar com esse eixo, como estabelecer esse eixo. Então, no sentido das práticas, é isso que eu vou apresentar para vocês. Eu acho que o treinamento perfumado 1 é uma forma simples e muito acessível de você manter esse eixo, né? Outra forma é aquele balançar as mãos que a gente faz, lembra? Que a gente... Isso como práticas corporais, né? Balançar as mãos, colocar o coração lá para baixo, né? O treinamento perfumado 1, que tem que fazer de uma forma não mecânica, mas por isso que hoje eu vou conversar com vocês para mostrar as imagens do treinamento perfumado 1, né? Fora algumas questões de, como é que eu diria, de virtude mesmo, né? Assim, de você formar
um modo de ser que não seja só pensando em si mesmo, de não ser tão ganancioso, de, né, ser mais satisfeito com aquilo que você tem. E que mais? De não ter inveja, sabe? Que mais? Todas essas coisas que não é muito fácil de cumprir, mas e também muito importante de você se cercar de pessoas que te dêem um bom, como é que fala? Um bom modelo, né? Isso são aspectos que eu queria colocar no sentido de manter essa comunicação do coração com o rim. Então, o Mauro levantou a mão, né? Oi, Lúcia. Oi, Lúcia. Tem uma síndrome na medicina chinesa, né, que chama a síndrome do porquinho que corre. Porquinho? Porquinho que corre, porque o porquinho são os rins, pelo formato deles, né? E aí os chineses tiraram essa imagem do porquinho. Quando o porquinho corre, é a água que sobe. Então dá uma coisa no pulmão, ele vai subindo, então dá uma sensação no pulmão de eu fico sufocado, né? Então tem a necessidade de suspirar. E a outra parece que o coração vai estourar, né? É porque sobe muito a água dos rins, né? Através de bexiga, e ele vai subindo essa água e o coração não aquece o bastante para fazer o equilíbrio do fogo do coração e a água do rim que está subindo. Então fica essa sensação de pânico. É uma das tratamentos que a gente faz para síndrome de pânico, e esse medo exagerado é essa água que vem como uma avalanche, sabe? Uma inundação de água, né? E junto com isso vem emoção que a gente não controla e o coração não consegue mais pensar. Eu gostei bastante dessa imagem, acho que podia contribuir também, né? Para a gente manter esse equilíbrio, porque o rim, ele guarda energia ancestral, né? Que é a nossa energia da genética, que está nas suprarrenais, que distribui para alimentar todos os órgãos. O fogo dos rins, ele dá start, né? Ele faz tudo vivificar. E pouco a pouco, o coração vai se tornando cada vez mais sábio e mais consciente, porque para a medicina chinesa, o coração pensa, né? A ideia do coração como imperador, esse fogo que vai organizando essa experiência. Então, é o educar-se, né? Como você diz, é o praticar, é esse se organizar, que é esse pensamento do coração. Esse se sentir numa comunidade também vai alimentando o nosso coração, né? Que a gente falava sobre nutrição a partir do coração, né? Então, é esse equilíbrio, essa é a maneira da gente estabelecer isso também, né? Conto com aquilo que a genética me deu, que a genética me trouxe, mas eu também estou em desenvolvimento. Essa necessidade da civilização, né, da educação, dos bons contatos, tem a ver com esse cultivar o coração também, com os sentimentos e pensamentos que organizam a nossa experiência no cotidiano. Aí o porquinho a gente deixa ele no cercadinho. Eu achei estranho, Mauro, você falou dessa água que sobe, mas assim, a água, a natureza dele é de descer mesmo, né? É de descer. Quando você está com medo, a água do rim, ela não consegue subir, ela desce, não é isso? Mas quando ela sobe... É legal que você falou, porque me veio à mente a seguinte coisa, que o rim, ele é mãe de alguém, certo? Quer dizer, ele ajuda alguém. O rim é a mãe da madeira. Do fígado, Do fígado. Então, se o fígado ele está fraquinho, o rim, como sendo mãe do fígado, ele vai ajudar.
certo? E se o fígado está muito uma pessoa muito exagerada para fazer as coisas, etc., ele vai depauperar o rim, porque o rim tem que suprir o fígado que está over, né? É. Então, Então, tem por essa exemplo, situação que é bem interessante. se o rim não está energizado, né? Se o yin do rim está desgastado, ou pela idade, ou por excesso de atividade física, excesso de atividade corporal, excesso de trabalho também, né? Excesso Ele de sexo também. é de sexo também. Ele vai ficar desenergizado e É, aí ele desce, mas quando ele está em excesso, aí ele sobe, né? E eu não aí ele sei, invade eu essa tenho um sensação pouco. Depois eu vou pensar sobre esse excesso na que subida sobe. Tá bom. do rim que vai afogar o coração. Pode É até porque ser é o contrafluxo da energia. fluxo, Aí tá? ele é dominante do coração, né? O rim domina o coração, ele é dominante. Então, quando ele está em excesso, em desequilíbrio, ele pode invadir o Ah, coração de água entendi. e dar essa sensação de desespero, né? Parece que Tá. vai morrer, assim, sabe? Que o coração está Mas, de parando, qualquer forma, existe esse eixo que não é de só equilíbrio. de baixo para cima, mas é também de cima para baixo, É né? isso. E quando esse eixo ele tem um corte, esse corte ele pode vir de várias situações, pode vir de como é que fala, de um trauma. Tem gente que tem síndrome do pânico porque passou por um trauma e não conseguiu ligar mais coração e rim, né? Pode vir de algum desequilíbrio ou do fígado ou do estômago, que corta também. Uhum. Até susto, sabe? Por excesso de medo, assim, susto, né? Essa coisa de brincar, de dar susto nas pessoas, coloca o fígado em polvorosa, assim, para sistema de defesa, né? Aí, quando você leva um susto, aí, aí corta isso, né? Bloqueia, Bloqueia. Aos poucos, você vai, o próprio organismo vai rearrumando esse fluxo de cima para baixo, de baixo para cima, certo? Mas às vezes não consegue restabelecer, então a pessoa tem que fazer terapia, tem que, né? Porque quebrou o eixo aqui nem aqui fala, quebrou a coluna que direciona a pessoa, certo? Ela fica num caos. Quem teve síndrome do pânico sabe disso. Eu até tive um pouquinho de síndrome do pânico, mas, mas assim, eu queria ilustrar, né, que e ter todos esse fluxo energético também, né? Tudo bem? E lembrando que a emoção do coração é a alegria, né? É o entusiasmo, né? Tem um hexagrama, que é o 16, que chama entusiasmo, do I Ching, que ele fala dessa ligação com o mais alto. É um entusiasmo. Depois você pega esse hexagrama, você que é bem ágil para ler para o pessoal. Agora, o treinamento perfumado 1, como que ele consegue, então, fazer, colocar isso, ajudar a pessoa a restabelecer esse eixo, né? Então, eu queria. Agora, não sei, Maristela, você acha que a gente faz uma vez ele todo ou a gente já começa vamos explicar, então. Explica e depois a gente faz.
Você vai mostrar a imagem depois? Eu vou, mas primeiro eu vou explicar o que é o treinamento perfumado, certo? Tá, certo. O treinamento perfumado, primeira coisa, os pés são paralelos da largura dos ombros, e a gente é como se fosse uma árvore, tá? É isso que eu queria mostrar, porque é como na natureza, como é essa planta aqui. Você tem a raiz, tem o tronco, aqui você tem o tronco, o galho e o ramo, tá certo? Então, é como se você fosse uma árvore, e a árvore necessita da raiz, essa raiz aqui, para ela ficar estável, entende? Eu fico com o meu corpo estável, porque ele é o meu tronco, né? Aqui o braço é o galho, e do cotovelo à mão é o ramo. Então, se aqui é estável, né? Aqui o braço ele é firme, ele não tem muito movimento, mas ele tem algum movimento e é firme. E o que vai movimentar são os ramos. Quando você movimenta os ramos, tá? Quando você movimenta os ramos, a raiz vai puxar a potência da terra para cima, porque os ramos estão se movimentando, que nem uma árvore que bate o vento, né? Que bate o vento e movimenta os ramos. Então, quanto mais se movimenta o ramo, mais forte fica a árvore, tá? Então, é esse o sentido do treinamento perfumado. Agora, no estado nascente dele, tem um outro sentido um pouco mais amplo, porque ele vem do Zen budismo. O Zen budismo é isso que vem do coração, um coração mais puro, um coração que olha para as imagens e tira das imagens aquilo que é puro, aquilo que vamos dizer, que vai desenvolver o autoconhecimento, né? Não é autoconhecimento, mas que vai desenvolver o caráter da pessoa, tá? Então, esse é o treinamento perfumado, tá? Agora, eu quero mostrar, então, algumas imagens, porque ele vem do Zen budismo. O Zen budismo purifica o coração, né? Ele através das imagens que vai para o coração, ele purifica o coração. Então, os movimentos são muito simples. Eu já vou começar mostrando as imagens. Pode ser, Nívia? Deixa eu sentar aqui, porque eu não consigo ver. Aqui, ó. O Zen budismo, como que começou o Zen budismo, né? Ele tem três virtudes: a flor, o perfume e o sorriso. Porque aqui você tem o sorriso, o perfume da flor e a flor. O Zen budismo começou assim. Começou quando o Buda foi fazer uma preleção para os discípulos, e nesse dia Buda não falou nada, e os discípulos aguardando ele falar alguma coisa. Ele só pegou uma flor e colocou perto do nariz.
Aí, quando ele fez isso, um dos discípulos sorriu, que era uma Mahakashapa. E aí, Buda falou, eu já terminei a minha preleção e vou passar o manto para aquele que recebeu toda essa preleção. Ele não tinha dito nada, ele só colocou a flor perto do nariz e aquele discípulo, que era o Mahakashapa, sorriu. E aí Buda, então, pegou o manto e passou para ele, né? Porque ele tinha entendido tudo que o Buda falou sem falar, né? E só... Aí, Mahakashapa, então, foi o primeiro nessa linhagem do Zen budismo, que na China não é Zen, é Zhan, no Japão é Zen, tá? E então ele tem essa origem. Agora vamos ver como que as minhas mãos vão se movimentar. Olha, o primeiro movimento, quando eu estou com os pés juntos, as palmas juntas, o primeiro movimento é esse. Tá vendo que eu não estou mexendo nada, só estou as palmas vazias, né? Isso chama, como é que é O dragão abana a cauda. Dragão abana a cauda. Agora mostra o dragão aí, Nívia. O dragão é yang, é o céu, certo? Ele é o criativo. E ele tem... Esse é um mural de Beijing com os 9 dragões. Ele tem 5 garras, que nem a mão da gente, né? Só o imperador poderia usar o dragão com as 5 garras. O povão não podia colocar 5 garras, só 4. Porque 5 garras é sinal de sabedoria, porque você pode prender as coisas, né? Com 4 garras, você não consegue fazer apreensão, compreensão, apreensão. Então, esse é o dragão. E para ter a gente faz esse movimento aqui, que é 45 graus para um lado e para o outro, que é o dragão abana a cauda. É como se você trouxesse o sopro yang. O próximo, você quer mostrar, Nívia? O próximo slide? Próximo slide é a fênix, balança a cabeça. A fênix é o feminino, é o yin, é a bondade, né? A fênix quando tem uma fênix na porta das casas, é que aquela casa sempre acolhe as pessoas, né? Então, essa fênix balança a cabeça, ela vem de baixo para cima, é como se viesse das cinzas pro coração e do coração para baixo, tá? Essa é a fênix balança a cabeça. Depois eu vou fazer uma preparação de 5 vezes, pulsando as mãos, e fazer o templo perfumado. Esse templo perfumado, aí vocês podem ver na figura, o telhadinho do templo, ela tem um abaulado aqui em cima, e depois ela se espalha para baixo, porque isso é para pegar a energia celeste para espalhar para baixo, tá? Aqui em cima, por isso que ele é abaulado. É a mesma coisa do pulmão-coração, que está no alto e depois se espalha para baixo. E ele é perfumado porque... Quer ver o próximo slide, Nívia?
porque todos os templos lá na China têm um incensário. Incensário é o coração, certo? Em que as pessoas, o povão mesmo, sempre vai diariamente no templo para colocar um incenso lá, que seria uma aspiração dele, né? Alguma coisa também para reverenciar a divindade. Então, com esses incensários, antes de chegar no templo, você já sente o perfume. Por isso que chama templo perfumado. Todos os templos lá são perfumados, né? E aí, que é esse daqui. Aí tem a palma para baixo, eu vou deslizar as mãos na horizontal, e isso chama... As mãos tocam a cítara. as mãos tocam a cítara, né? Porque a cítara, aqui tem a ponta dos dedos, né? A cítara, ela é um instrumento sagrado. É como se você estivesse vibrando os tendões das pessoas quando você toca a cítara. Os seus tendões vibram e estão vibrando os tendões das pessoas. A cítara é um instrumento sagrado lá na China. Então, quando eu fico com a palma para baixo, deslizando as mãos, eu tomo contato com a ponta dos dedos, né? Eu não preciso mexer os dedos, mas eu tomo contato com eles. Tá? E aí a outra... Separar as cabaças. Separar as cabaças. Aí, nesse caso, aqui tem um santuário do Tao, é um altar do santuário do Tao. O santuário do Tao não é o taoísmo, tá? O santuário do Tao é o caminho, quer dizer, eles estudam não só o Tao, mas também estuda o Confúcio, estuda também o Lao Tzu, estuda o cristianismo, né? Então, esse santuário do Tao é mais amplo, mais eclético, né? Mas ele não tem nenhuma figura de divindade aí, mas tem objetos que têm um significado. Eu vou mostrar para vocês. Quer dizer, tem as velas, tem as velas laterais e uma vela central, né? Tem um incensário, que é o coração. As velas seriam os olhos, né? E você tem esses 2 olhos e o terceiro olho. Tem um incensário, que é o coração, é onde você coloca os incensos, né? Que são as suas aspirações, e todo dia algum monge vai nesse incensário e vai tirar como é que fala? As cinzas. Não é as cinzas, é tirar aquelas coisas do incenso que ficaram tá? Aqueles tocos de incenso. Os tocos. Lá. Hã? Os tocos mesmo. E tem mais uma coisa que é interessante, porque tem 2 tigelas. Vocês estão vendo 2 tigelas? Uma tigela, aqui, do lado da vela. Uma tigela tem chá e a outra tigela tem água pura. Isso quer dizer uma separação daquilo que é puro do que é impuro. Porque os 2 existem dentro de você. Então, você distingue isso, separa os 2, né? Para depois poder unir os 2 até. Então, o próximo movimento tem a ver com separar as cabaças, as tigelas, que é você ficar com a palma para cima e ter essa intenção de separar, tá vendo? Separa o que é puro do impuro.
É esse movimento aqui. O próximo movimento O vento balança as folhas de lótus. Vamos ver a figura, Nívia? Então, você está vendo que a folha de lótus ela é bem grande, né? Então, tem o ramo e a folha de lótus, que é verde, é grande, e ela, quando farfalha no vento, né? Ela vai se tornando cada vez mais pura e também ajudando a flor de lótus a purificar. Então, nesse movimento aqui, as folhas de lótus são suas mãos, né? Que vai, e quando o vento bate e ela mexe assim, né? Ela é flexível, ela também leva sementes, né? Ela sai de uma rigidez, ela é bem flexível, tá? Então, esse é o vento balança as folhas de lótus. Eu estou indo muito rápido, pessoal? Tá bom, senão Não dá não tempo. dá tempo. Aí, girar o céu e terra, esquerda e direita, seria para mostrar que céu e terra, o cosmos, ele tem um centro, você está vendo aí, e ele não é um círculo, ele é uma elipse. Está vendo que ele é uma elipse? Meio achatado? Então, esse centro seria o umbigo, e as suas duas mãos, pode ficar naquela figura e com eu do lado, Nívia. Aí as pessoas conseguem ver, né? Consegue ver aqui do lado. Vê pequenininho, mas vê. Tudo bem. Consegue ver? Então, só para mostrar que é uma elipse. O umbigo está aqui e eu estou girando para lá e para cá. As duas mãos devem estar em relação, porque é céu e terra, entendeu? Então, eu não posso fazer uma coisa... pegando céu e terra, eu giro para lá e para cá, em torno do umbigo. Você vê o próximo? Esse é remando para atravessar o mar, é isso? Para cruzar o mar. Então, esse remando tem uma particularidade que é a mão abre e fecha. Abre quando vai para frente, fecha quando vai para trás. Isso vai dar uma determinação, porque essa mão que abre e fecha, ela te dá essa determinação de cruzar o mar para o outro lado, né? E o mar, no budismo, é a sua vida, as dificuldades que você tem que atravessar. E a figura que eu coloquei aí é do Bodhidharma. O Bodhidharma, ele veio da Índia para a China trazendo o Zen budismo. Então, ele atravessou o mar da Índia para a China em cima de uma folha de bananeira. Então, vocês estão vendo nessa figura que embaixo tem a folha de bananeira, certo? Isso mostra o quê? Que ele era uma pessoa forte, com bastante vontade e determinação, mas estável e concentrado de forma a não cair no mar revolto, né? Tanto que ele ficou estável em cima de uma folha de bananeira, certo? Então, você tem essas duas coisas. Você é ativo, determinado, mas é estável, tem um centro, né? Não se projeta, não se, né? Não perde a sua estabilidade. Vamos ver o próximo. Esse é interessante porque como é que chama esse? Girar a roda da virtude.
As duas mãos giram aqui na altura do coração, palma com palma, tá? Girando para movimentar as virtudes. Agora volta para a figura, Nívia, porque esse é um aparato que no Tibete você pode ver pode ver as pessoas com esse instrumentozinho girando. Eles ficam girando. Por quê? Porque dentro dessa caixinha tem um mantra, tem uma oração em papel mesmo, está lá dentro. E quando você gira, você está movimentando essa oração ou esse mantra, entendeu? Então, quando você está girando aqui também, você está girando as suas virtudes. Vamos ver o próximo, Nívia. Esse é como é que é? Barco balança sobre as ondas. Barco balança sobre as ondas, que é esse movimento. Esse movimento, como se fosse um pêndulo para lá e para cá, ele depende de um mastro bastante firme, que é a sua coluna, tá? Então, eu coloquei essa história do mito de Ulisses, né? Uma história, um mito grego, que Ulisses, ao atravessar o mar em busca do velo de ouro, ele tinha que atravessar o canto das sereias, quer dizer, muitos marinheiros, quando atravessavam o mar, não chegavam ao seu destino porque sucumbiam ao canto das sereias. Eles ficavam hipnotizados e jogavam no mar, né? Então, Ulisses, o que fez? Se amarrou no mastro. Ele se amarrou no mastro para não se jogar no canto das sereias. Esse mastro na gente é a nossa coluna, é o nosso eixo, né? Então, para você resistir às tentações, você tem que ficar perto do seu eixo. Vamos ver o próximo? Esse é Vento preenche os ouvidos. Vento preenche os ouvidos. Que as duas palmas se alinham com os ouvidos, né? E as palmas, você ouve o vento que traz mensagens. É o som sem som dessas mensagens. Aí eu coloquei uma imagem do Tibete também, que é no alto da montanha, ou em qualquer centro tibetano, você vai encontrar bandeirinhas escritas com as orações, que eles penduram para o vento bater nelas. Então, aqui você tem várias bandeirolas com vento batendo nelas, porque elas têm um mantra, uma oração escrita nelas. E quando o vento bate, o vento leva essas orações para todo o entorno. Porque o vento leva sementes, né? Ele difunde, ele desbloqueia. Qual que é o outro? Avistar a luz ao longe. Então, esse daqui é avistar a luz de Buda ao longe. Então, eu envolvo. Agora tem que focar em mim.
porque eu vou envolver aqui, ó. Então, quando eu envolvo, esse é a garra de dragão, certo? Quando eu envolvo aqui, eu sinto uma concentração aqui no terceiro olho, é como se eu emitisse a luz dos meus olhos, né? Porque para ver a luz de Buda lá longe, eu preciso lançar o meu olhar lá longe. Eu não posso ficar, o meu olhar, se não é lançado lá longe, eu não vou ver a luz de Buda lá longe, né? Então, eu vou lançar meu olhar, a luz, né, do meu olhar, para cruzar com a luz de Buda lá longe, tá? Essa. E essa última movimento, eu não achei nenhuma figura, mas ela é chama cruzar as mãos aqui embaixo, em que você empurra a lama e traz a essência. Então, faz esse movimento aqui. Tá? Porque aqui, no baixo ventre, você tanto tem a lama como tem a essência. Dentro da lama, o ouro dentro da lama. E no final, eu vou juntar as palmas e ter uma última figura que mostra que a divindade está no vazio da palma. Então, quando você junta a palma assim, ó, aqui está vazio, você pode ver a divindade aqui. Eu vou então pedir para Maristela fazer junto com vocês. Eu passei bem rápido, né? Todas as imagens, mas agora a Maristela vai fazer, eu vou... Posso falar, então, Maristela? Posso falar em cima? Claro. Tá. E vocês vão fazer juntos. Vai mais para trás um pouquinho. Eu Primeiro, vou pôr a música aqui? põe a música aí. Tá. Deixa o pessoal... Então, arrume um lugarzinho, não ocupa muito espaço, não, esse movimento, né? Então, o que você vai fazer é separar os pés da largura dos ombros, para você ficar numa postura confortável, tá? A gente chama essa postura de postura de descanso. E se sinta os pés enraizados, né? E o seu corpo estável e firme, tá? E a gente vai separar as palmas, uma de frente para a outra. Você vai colocar a música? Já vou, então. Treinamento perfumado, nível 1. Palma por palma. Preparação. Dragão abana caudas. Estou para o Yang, criativo.
fênix balança a cabeça. Templo perfumado. As mãos tocam a cítara. Separar as cabaças. Vento balança as folhas de lótus. Girar céu e terra à esquerda. Girar céu e terra à direita.
remando para cruzar o mar. Girar a roda da virtude. Barco balança sobre as ondas. Vento preenche os ouvidos. Avistar a luz ao longe. Balançar e cruzar as palmas. Unir as palmas em reverência.
recolhimento. Bem. Legal, pessoal. Muito bom. Essa é a minha sugestão para você manter o seu totem, né? Alguma questão, pessoal? Alguma coisa? Ah, Maria Helena. Ah, quem que tinha levantado a mão e não conseguia escutar a gente, Nívia? Depois Ela você estava vê com se... problema de som mesmo, ela não estava conseguindo. Tá. A Maria, Eu claro. queria mostrar a minha rodinha da fortuna. Vocês veem que ela roda aqui as orações? As orações, né? Vocês estão vendo? Sim, Então, E eu tenho uma miniatura, eu tenho uma grande de tamanho normal, mas também bagunçado, que eu guardei. Tem aqui uma miniaturinha também da roda da fortuna, tá vendo? legal. Mas aí outro dia eu vejo se eu acho a grande. E eu vou mandar umas fotos para você de uma roda da fortuna enorme que onde eu frequento tem, e uma, não é plantação, né? Mas enfim, umas fotos que eu fiz de flor de lótus que são bem bonitas, aqui na França e no Japão. tá, manda aí. Tá bom, eu mando para a Nívia, que eu não tenho teu e-mail, e ela te manda. Tá bom. Tá bom? Tá. Adriana, você queria falar alguma coisa? Bom dia para todos. O que eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, se nesses exercícios eu tenho que manter os joelhos flexionados ou não. Não, estendidos, não flexionados. Okay. Né? Estendidos porque se você imagina que o seu corpo é um tronco, que a seiva vai circulando, esse tronco ele tem que estar estendido. Entendi. Joia. Minha segunda pergunta é sobre os comentários do Mauro, que ele estava falando sobre sustos, medo e sustos. E eu fiquei pensando se uma pessoa que leva susto, eu até sou uma pessoa assim, tem alguma coisa a mais além do medo. E o que fazer, né? O que eu posso fazer para melhorar, para proteger desses sustos. Se tem mais alguma relação, além do medo, o que mais pode ser do susto, né? Adriana, então, na vida a gente leva susto, a gente fica com medo, a gente fica triste, todas essas emoções. Entendi. O que para os chineses eles não relevam muito são as narrativas, né? Porque às vezes você vai no psicólogo, aí você faz as narrativas, por que você levou susto, por que você ficou triste, etc. Para os chineses é importante você entender que depois que você passou por essas emoções, você tem que harmonizar novamente os sopros que foram desequilibrados. Se você levou um susto, né, provavelmente esse sobressalto fez com que essa energia do rim ela fosse para baixo, entende? Entendi, sim. Porque a água vai para baixo, assim. Às vezes, se tem um medo, se tem um susto, você até urina lá, Sim. né? Então, para a medicina chinesa é importante isso. Depois que você levou um susto, o que você tem que fazer para
restaurar a movimentação natural. Depois que você ficou triste, né, muito triste, o que você tem que fazer? Entende? Eu não digo que as narrativas não são importantes. É importante também, por que eu fiquei triste, etc, etc. Entendi. Mas também é importante você saber o que fazer para harmonizar aquilo que foi pervertido, aquilo que tirou você fora da harmonia. Entendi. Uhum. Entendi, obrigada. Nada. Então, mais alguma coisa, pessoal? Tem mais alguma questão? O pessoal está comentando que foi muito bom, Lúcia, você mostrar as imagens, porque fortalece, né, a intenção do exercício, a Jandira falou. Legal mesmo. Eliana está por aí. Então, porque assim, os chineses se expressam muito pelas imagens, né? Porque a imagem está mais próxima do sentido das coisas, está mais próxima do status nascente da coisa, né? Então, e ela não te prende muito. Não é como se fossem as palavras que vão te prender, às vezes, né? Que vão te cristalizar. A imagem, não, ela tem várias formas de você ver uma imagem, várias emoções, né? Mauro, você quer falar alguma coisa? Volto eu, Lúcia. É bonito essas figuras todas que você traz do budismo, né? Lembrando que não tem um cunho religioso, né, Lúcia? O Buda era um homem que fez um trajeto, né, de autodesenvolvimento, de compreensão, de aceitação dos 3 grandes desafios do viver, né? Que é a morte, o envelhecimento e a doença, né? Esses são os 3 grandes desafios do viver. Então, nesse desenvolvimento dele e basear esses exercícios, é esse caminho nosso também, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Você me lembrou o seguinte, que o próprio, no Zen budismo, Sim. fala que Buda te ajuda, mas depois ele começa a te atrapalhar, você tem que matar o Buda dentro de você. Começa a atrapalhar. Tá. Então tá bom. Nos vídeos tem tem o treinamento perfumado, né? Que vocês podem fazer junto. E muito importante, deixa que esse eixo, esse totem seu, quer dizer, você vai para cá, vai para lá, mas sempre leve esse eixo, porque aí as coisas passam por você e não quebra esse eixo, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau, bom domingo. Tchau, muito obrigada. Tchau. Obrigada. Bom domingo, pessoal. Obrigada, Lívia. Obrigada, muita luz. Obrigada, Maristela. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Maristela. Bom domingo. Tchau. Beijo, querida. Bom domingo. Querida. Tchau, tchau, gente. Tchau.